Olá, alunos e alunas. Aqui é o professor assistente Gabriel. Nós vamos fazer a resolução da tarefa do módulo 12 do professor Ville. No exercício 9, que é o primeiro que ele colocou para vocês aí, nós tínhamos um texto e uma imagem a serem observadas. Vamos ao enunciado do exercício. Após a leitura do texto a seguir e a observação da imagem, assinale a alternativa correta. Bom, alternativa A. Há no texto referências explícitas a artistas típicos do período trovadoresco da literatura portuguesa. É verdade, lá no texto ele fala assim, ó, os jograis entre os povos românicos medievais, que é o que acontecia na literatura, que são, né, essa referência à literatura trovadoresca. Os jograis eram as apresentações dentro dos palácios para entretenimento da nobreza. Então, sim, correto. B. As cantigas expressavam a realidade social do período medieval, incluindo as narrativas heróicas. Nas narrativas heróicas, por exemplo, a gente tem as novelas de cavalaria. E aí a realidade social fica de lado. Porque, por exemplo, a gente tem um cavaleiro que vai em busca de um objeto religioso super importante. Então a realidade social fica de lado nesse caso. C. A vassalagem amorosa era característica comum às cantigas de amor e às cantigas de amigo. A vassalagem amorosa ela é característica das cantigas de amor apenas, e não das de amigo. D. O eu lírico era sempre um homem, assim como o autor das cantigas medievais, pois as mulheres eram apenas objetos dos textos. Nas cantigas de amigo, a gente tem o eu lírico feminino. Então essa é incorreta. E. Neoplatonismo e coita são elementos comuns a todos os tipos de cantiga medievais. Não, a gente tem, é importante lembrar que a gente tem também as cantigas satíricas. E aí o neoplatonismo e a coita não aparecem nessas cantigas. Lembrando que o neoplatonismo é a idealização da mulher amada e a felicidade em contemplá-la, e a coita, o sofrimento. Nas cantigas satíricas, isso não aparece. Próximo exercício é o de número 12. Nós tínhamos a cantiga Ondas do Mar de Vigo e a partir dele tínhamos o exercício. Vamos ao enunciado. Pode-se afirmar que a cantiga lida é de amigo, pois ela apresenta. Bom, a cantiga de amigo é aquela que tem sempre o eu lírico feminino e paralelismo, então repetição estrutural, e aí uma palavra que tem ali no verso, entre os versos, ela muda, mas a estrutura é muito parecida, e o refrão, propriamente dito. O refrão é a repetição de um verso, geralmente o último verso da estrofe, que é o que acontece nesse exercício. Vamos às alternativas então. A. Voz lírica feminina e idealização da mulher. Voz lírica feminina nós podemos observar a partir de se vistes meu amado, se vistes meu amigo. Lembrando que amigo é namorado e nesta sociedade, amigo só poderia ser uma mulher falando de um homem. Então, o eu lírico é feminino, sim. Na alternativa A, ainda, idealização da mulher? Não, não temos aqui. B, voz lírica feminina, sim, e refrão, sim, que é a repetição do verso e ai Deus se verá cedo. Então, sim, resposta correta B. C. Idealização da mulher, já vimos que não aparece, refrão aparece, mas isso não faz a alternativa correta. Alternativa D, idealização da mulher e voz lírica masculina. Lembrando, temos amado, temos amigo. Amigo significa namorado. Nesta sociedade medieval, não poderia ser um eu lírico masculino, sim feminino. E E, voz lírica masculina e amor impossível. Não, essas características, voz lírica masculina e amor impossível, apareceriam numa cantiga de amor. Então, a resposta certa, alternativa B. Próximo exercício da tarefa é o 13. Ele também tem como base a mesma cantiga do exercício 12, Ondas do Mar de Vigo. E aí pediu o seguinte: indique uma característica da escola literária a que pertence o poema. Então, não é uma característica das cantigas de amigo, mas da escola literária de uma maneira geral, que é o trovadorismo. Alternativa A, vassalagem amorosa? Sim, é verdade, aparece a vassalagem amorosa
lá nas cantigas de amor. Então, o eu lírico, que é sempre inferior à amada na escala social. Então, o amor impossível, e aí essa questão da obediência, né? Dessa questão de que ele está lá para servi-la. B. Nacionalismo. Não, não aparece nacionalismo no trovadorismo. C. Imitação dos clássicos. Isso vai aparecer mais para frente, lá com o Renascimento, não no trovadorismo, depois da Idade Média. D. Impessoalidade. Na própria cantiga que a gente leu para esse exercício, a gente tem uma mulher falando do seu amado que não está ali com ela, né? Ela está querendo saber onde ele foi, onde ele está. Então, uma questão pessoal. E E. Crítica social. O trovadorismo ele é feito para o entretenimento das classes dominantes. Então, a crítica social não aparecerá, é muito mais recorrente a questão da subjetividade ou a questão de tirar sarro de pessoas, mas a crítica social não. Exercício 15. Vamos à leitura do enunciado. Coube ao século XV a descoberta surpreendente da nossa primeira época lírica, em 1904, com a edição crítica e comentada do Cancioneiro da Ajuda, por Carolina Michaelis de Vasconcelos. Tivemos a primeira grande divisão de conjunto do valiosíssimo espólio descoberto. Então uma questão dissertativa essa, questão aberta. Qual é essa primeira época lírica portuguesa? Bom, o trovadorismo. O Cancioneiro da Ajuda é um dos conjuntos de cantigas do trovadorismo. B. Que tipos de composições poéticas se cultivavam nessa época? As cantigas de amor e de amigo, formando as cantigas líricas, e as cantigas de escárnio e maldizer, formando as cantigas satíricas. E tínhamos ainda as novelas de cavalaria, que contavam, né, sempre com um cavaleiro, um grande cavaleiro, que tinha essa missão de ir em busca do Santo Graal, geralmente. Então, um objeto muito valioso para a ideologia católica. E aí, esse cavaleiro, tinha todo esse traço heróico, né? Esse traço puro. Então, essas eram as composições poéticas do trovadorismo. O último exercício da tarefa é o de número 16. E ele é legal porque ele pede a alternativa incorreta. A partir disso, a gente pode então observar 4 afirmações corretas. E isso é legal porque resume para a gente o trovadorismo em Portugal. Vamos ao enunciado. Assinale a alternativa incorreta a respeito do trovadorismo em Portugal. A. Durante o trovadorismo, ocorreu a separação entre poesia e música. Já é a nossa alternativa incorreta, porque a poesia estava sempre associada à música no trovadorismo. Seja na poesia, nas cantigas de amor, por exemplo, que eram tocadas, cantadas nos palácios, ou as cantigas de amigo, que eram cantadas pela população de um modo geral. Então, sempre associada à música. Lembrando que não havia maneira de escrever essa música para a maioria das pessoas, porque eram analfabetas. Então, a maneira de lembrar era o cantar. B. Muitas cantigas trovadorescas foram reunidas em livros ou coletâneas que receberam o nome de cancioneiros. É verdade, como por exemplo o Cancioneiro da Ajuda. C. Nas cantigas de amor, há o reflexo do relacionamento entre o senhor e vassalo na sociedade feudal, distância e extrema submissão. Mais uma vez, correto, o eu lírico pertence sempre a uma classe social inferior à da mulher que ama. Então, ela é da nobreza, ele é um vassalo. E aí ele se coloca como para a vida toda ele será submisso a essa mulher, submisso a esse amor. Correta? D. Nas cantigas de amigo, o trovador escreve o poema do ponto de vista feminino. Correto. Os escritores, os autores são homens, mas o eu lírico é feminino nas cantigas de amigo. Correto também. E a influência dos trovadores provençais é nítida nas cantigas de amor galego-portuguesas. Verdade. Então, a influência dos trovadores provençais é uma influência da nobreza do sul da França. E é verdade, ela influenciou muito
as cantigas de amor. As cantigas de amigo, elas têm influência popular. Então, isso diferencia as duas. Resposta certa, alternativa A.